A Igreja Batista Central em Valença convida você e sua família para assistirem à mini cantata infantil Páscoa na Terra, que será apresentada neste domingo, dia 4 de abril, a partir das 17h30 em nosso canal do YouTube. Venha adorar a Deus e agradecê-lo por sua vida. Boa noite, irmãos. Satisfação muito grande estar com os irmãos nessa noite, mesmo que seja dessa forma virtual. Mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra muito rica para os nossos corações. Para quem está falando, no meu caso, mas também para você que está ouvindo. Com satisfação, o pastor me convidou para trazer a mensagem. E essa noite nós vamos falar um pouquinho sobre fé. Mas antes de nós começarmos a falarmos sobre fé, eu gostaria de estar orando com você, né? Com você que está nesse momento escutando, está vendo essa mensagem, que precisa muito, muito da provisão de Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, o Senhor, primeiramente te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Te peço, ó Pai, que seja abençoando as nossas vidas, a vida daquele que nesse momento precisa tanto, tanto, Pai, da sua mão poderosa. Temos vivido dias tão difíceis, tão complicados, pessoas tão enfermas, pessoas doentes, pessoas precisando da Tua mão poderosa. Vem nesse momento, Senhor, lhe pedir que esteja, ó Senhor, visitando cada coração, cada pessoa, cada familiar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa noite eu gostaria de falar com os irmãos, como eu já falei, um pouquinho sobre a fé. A fé em meio às adversidades. Temos passado muitas coisas difíceis, não é verdade? Situações adversas, conflitos, temores. E essa noite Deus me deu essa palavra, uma palavra bem pequena, bem curta, que vai falar um pouquinho sobre isso. Ter fé em meio às adversidades. Eu convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 4. Tiago 1, versículos 2 e 4. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Irmãos, temos vivido dias bem difíceis, na verdade. Dias, de grande turbulência. Somos bombardeados a todo momento quando ligamos a televisão, a internet, os jornais, por notícias que mexem, eu diria, com o nosso emocional e também com o nosso físico. Somos, eu diria, confrontados por uma realidade muito, mas muito cruel. Como a humanidade está distante de Deus, está afundada no pecado. Como a humanidade está distante do que nós podemos dizer das promessas de Deus. E como nós, como cristãos, precisamos agir diante dessa situação. Eu diria que nesse momento, irmãos, nossa fé, ela deve e precisa ser confrontada para se desenvolver. Quanto mais confrontada é a nossa fé, mais desenvolvida ela fica. Segundo o próprio Cristo, ele disse que uma simples fé desenvolvida pode mover uma montanha do lugar. Ou seja, através da fé, nós podemos alcançar coisas impossíveis. Nesse texto que nós acabamos de ler, de Tiago, Tiago expressa a importância do desenvolvimento da fé. E ele fala que quando essa fé ela é despertada, ela vai sair do modo teórico e vai se confrontar com a realidade, visando o nosso fortalecimento. Não sei quantos irmãos já leram lá em Isaías 61, e talvez conheçam até esse cântico,
Lá em Isaías 61, ele diz que nós somos plantio do Senhor, nós somos chamados carvalhos de justiça. Diz assim, né? Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. E por que o profeta Isaías nos compara como carvalhos? Ele nos compara porque, segundo a ciência, o carvalho ele tem a capacidade de suportar adversidades. Pode vir temporais, pode vir furacões, pode vir qualquer tipo de adversidade, porque ele consegue estar tão enraizado que ele consegue suportar. E assim é a nossa vida, quando nós estamos enraizados com Cristo, quando a nossa vida está realmente comprometida com Cristo, nós somos chamados carvalhos de justiça. Porque a única maneira de nos tornarmos fortes, maduros, é quando enfrentamos os nossos e os seus problemas. Quando nós enfrentamos os desafios da vida e respondemos com fé, deixando a palavra de Deus trabalhar em nosso favor. Mas você pode estar se perguntando, como eu fiquei me perguntando essa manhã, quando eu estava pensando nessa mensagem: Senhor, como eu sou limitado. Senhor, como eu tenho momentos de fraqueza. Irmão, todos nós somos limitados. Todos nós temos momentos de fraqueza. Ficamos tristes, ficamos preocupados, temos medo. Ou seja, isso tudo faz parte da nossa natureza, a chamada natureza humana. E, infelizmente, o inimigo das nossas almas, os irmãos sabem disso, ele está sempre atento para atingir o nosso ponto fraco, aquilo que deixamos como brecha para ele agir. Mas Tiago, nesse texto que nós lemos, ele é bem direto em sua mensagem, quando afirma que a perseverança ela é fundamental. Porque a perseverança, irmãos, é a prova da nossa fé, que nos faz vencer estas adversidades. E quando eu penso em adversidade, eu me lembro daquele texto em Mateus 8, 23 e 26, que eu tenho certeza que todos os irmãos já leram e conhecem essa passagem, onde os discípulos estavam dentro daquele barco com Jesus e se levantou uma grande tempestade. E eles ficaram com medo, apavorados, e foram acordar o mestre pedindo que o Senhor, que Jesus pudesse intervir naquela situação. E Jesus, ao acordar, respondeu: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu uma grande bonança. E é essa pergunta que Deus nos faz essa noite: por que temeis, homens de pouca fé? Por que temeis? Tenhais fé, tenhais coragem diante das situações. Talvez Jesus, irmãos, não estava esperando aquela tempestade, nós não sabemos. Mas ele não estava despreparado. Pelo contrário, ele sabia o que fazer diante da situação. O mestre, irmãos, ele não se deixava contaminar pela influência deste mundo, que infelizmente tenta enfraquecer a nossa fé. Eu diria essa noite para os irmãos que talvez nós não esperássemos uma doença tão devastadora, algo tão terrível, que parece até um filme. Apesar de que a Bíblia nos deixa diversos alertas, mas, sendo muito sincero com os irmãos, na verdade nós estávamos acomodados e acostumados a lidar com as doenças com um certo grau de confiança, na verdade, com aquilo que a ciência dispunha para enfrentá-los. Ora, eu diria que nós continuamos confiando na ciência, continuamos seguindo os protocolos, os cuidados, as vacinas, respeitando nesse momento o isolamento, quem pode fazê-lo, porque todas essas ações também vêm de Deus, mas agora nós somos chamados, somos confrontados a elevar nossa fé a um nível muito maior, muito superior, com mais força, eu diria, com dedicação. Irmãos, se nesse momento o que buscamos é a bênção de Deus, se nesse momento o que você busca na sua vida é um milagre, nós precisamos entender que a chave da vitória é a nossa fé. Grave isso. A chave da vitória é a nossa fé. Primeiro,
A fé é uma convicção interior de que Deus agirá. Vou repetir. A fé é uma convicção interior que Deus agirá. Eu diria que a fé é uma confiança que Deus agirá de forma muitas vezes sobrenatural. Ainda que as circunstâncias não pareçam apontar para isso, mas mesmo assim Deus age e nos dá um milagre para que possamos crer no coração, no poder de Deus sobre as nossas vidas. A fé é a chave da vitória. Segundo ponto, quando temos que viver pela fé e não pelo que nós vemos. Muitas vezes, irmãos, nós estamos no meio de um problema, de uma situação que tudo parece sugerir que não haverá solução. Entretanto, quando nós temos fé, quando nós confiamos no Senhor, nós observamos que Deus é um Deus do impossível e é capaz de mudar as situações, independente de como elas estão acontecendo. Então, o segundo ponto dessa mensagem é: temos que viver pela fé e não pelo que nós vemos. Terceiro ponto, a palavra de Deus é que alimenta a fé em nosso coração. Um ponto-chave que sempre falamos na Escola Bíblica Dominical, que é muito importante conhecer a palavra de Deus. Muitas pessoas erram, muitas pessoas se desviam e enfraquecem porque não conhecem a palavra. Em Romanos 10:17, a Bíblia nos diz: a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. E por último, irmãos, quarta parte. A fé, ela é vitoriosa quando temos que colocar a nossa fé exclusivamente em Deus. Infelizmente, muitas pessoas têm colocado a sua energia, a sua fé, a sua atenção em diversas coisas, mas a nossa fé, ela pertence exclusivamente a Deus. Se você tem uma chave, mas usa na porta errada, não conseguirá resultado. A fé, irmãos, é uma chave e ela precisa ser colocada completamente em Deus. E Ele está sempre disposto a agir na vida daqueles que confiam. O que eu posso aprender essa noite, através dessa pequena e singela mensagem, é que a nossa chave é Jesus Cristo. Ele é o segredo para vencer as adversidades. Ele é o segredo para termos uma fé genuína. Ele é o grande segredo para sermos crentes fiéis, crentes realmente fiéis a esta palavra. Somente em Cristo venceremos essa guerra. A palavra de Deus nos diz que todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, eu compararei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. Em que tipo de terreno, irmãos, nós temos edificado a nossa casa? Que tipo de terreno eu tenho edificado a minha família? Sobre a rocha ou sobre a areia? E diz o texto que desceu a chuva, e chegaram as enchentes, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre uma rocha. O que eu desejo essa noite, finalizando essa pequena e singela mensagem, que a sua vida, que a minha vida, que a nossa vida, que a nossa fé esteja edificada em Cristo, a nossa rocha, o nosso alicerce. Amém, irmãos? Oremos. Querido Deus, amado Pai, continue abençoando, ó Pai, as nossas vidas. Continue abençoando, ó Pai, o nosso dia a dia. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas fraquezas. Perdoa as nossas imitações. Ó Pai, nos dê mais vontade de servir, de sermos fiéis à Tua palavra. Ó Pai, de transmitir o Teu Evangelho. Abençoa, ó Pai, a Tua igreja. Ó Pai, abençoa o pastor dessa igreja, a sua família. Dê a ele sabedoria, assim como, ó Pai, a sua membresia.
continue nos abençoando neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Que os irmãos tenham uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém.